Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de modelagem de dados VML, trazendo a vocês um segundo exemplo sobre diagrama de implantação. Nós trabalharemos nesta aula a respeito sobre um diagrama de implantação voltado a um sistema de biblioteca. Acredito que vocês também estejam familiarizados quanto a isso, pois me recordo que nós trabalhamos também em alguns diagramas anteriores, beleza? Então, sem muitas delongas, vamos dar início. Hoje nós vamos utilizar aqui o menu de UML por enquanto e vamos adicionar este carinha chamado block, tá bom? Vocês já vão entendendo o que nós iremos fazer. Primeiramente, nós vamos colocar aqui, chamado sistema de login, tá bom? Sistema de login, beleza? E aqui no sistema de login, eu vou dizer para vocês quais são as funcionalidades que o sistema de login terá dentro do sistema de gerenciamento de biblioteca, beleza? Bom, quando um sistema de login ele existe, ele tem aqui, entre aspas, 3 ou mais funcionalidades. Por que eu digo 3 ou mais funcionalidades? Porque todo sistema tem variação de usuários, né? A gente pode colocar que existem usuários comuns, usuários administrativos, ou existe perfil gerencial ou um perfil usuário normal, tá? Além disso, existe o registro de usuário, que é quando o usuário ele tenta fazer o login, só que o login não existe e ele precisa ter o cadastro inicial, tá bom? Então, eu vou colocar como esses 3 exemplos apenas, mas, dependendo do contexto, eu tenho vários tipos de usuário, beleza? Dependendo do sistema, eu tenho vários tipos de usuário. Trabalhei em uma empresa, por exemplo, que era um sistema CRM e haviam 4 ou 5 tipos de usuários com permissões e acessos diferentes. Então, por isso que eu digo que é bem variável. No nosso contexto, serão apenas 3. Então, vamos colocar assim, inicializa painel de usuário, vamos entender que é usuário comum. Para economizar tempo, inicia painel de usuário administrativo e registra novo usuário. Beleza? Seriam esses carinhas aqui por enquanto, tá bom? Beleza. Aqui eu estou dizendo que existe 2 tipos de painéis. Olha só. Dependendo do login da pessoa, vai ser inicializado um painel de usuário. Pode ser colocado como usuário comum. Vamos especificar melhor isso daqui para um melhor entendimento, tá? E também existe um outro tipo de painel que, quando ele é logado, inicializa um outro tipo de usuário, que é o administrativo. Sendo assim, eu vou ter 2 tipos de painéis. Concordam ou não? Então, aqui eu posso colocar assim, painel usuário comum, tá? E aí, o que existe dentro do painel de usuário comum? Existe a inicialização, então vamos colocar assim, inicializa checkout barra retorno, inicializa busca de livros, afinal é uma biblioteca, né? E também tem o logout, tá bom? Então, o que seria isso daqui? Checkout barra retorno. Checkout barra retorno é verificar se ele já fez o acesso no sistema alguma vez e se ele está retornando, né? Ele inicializa a busca de livros. Por quê? Porque dentro da minha livraria, o meu sistema de biblioteca, no caso, eu tenho uma função, um menu ou um módulo que é para fazer a busca de livros. Então, o meu usuário comum ele tem acesso, ou seja, quando ele faz o login, ele vai ter a possibilidade de fazer consulta de livros dentro do sistema da biblioteca, do sistema da livraria. E aí, caso ele já não queira mais utilizar o sistema, ele também tem a opção do logout, ou seja,
desconexão do sistema, beleza? E aí eu vou copiar e colar esse carinha aqui, e aí nós teremos outro, que é quem? Usuário administrativo. Bom, usuário administrativo, ele tem alguns opcionais a mais, né? Então vamos colocar assim, ó, que o usuário administrativo, ele inicializa, adiciona ou remove gêneros, ou seja, ele consegue fazer a modificação dos gêneros dos usuários comuns, se é feminino ou masculino, fazer as trocas e etc. Ele também tem aqui inicialização do quê? Ele inicializa de adicionar barra remover livros. Vamos colocar aqui também ações, né? Não como futuro, mas como presente. Adicionar ou remover livros. Ele também tem a opção de inicializa o gerenciamento de usuários. Bom, ele também inicializa taxas. Vamos colocar que a taxa são as cobranças. E aí, caso ele também não queira mais utilizar o sistema, ele também tem a opção de logout. Beleza? Então, aqui eu estou dizendo, pessoal, que o meu sistema de biblioteca tem dois tipos de usuários. Cada tipo de usuário tem uma determinada permissão ou determinadas permissões ou funcionalidades dentro do sistema. Beleza? Até aqui eu estou falando da aplicação visual, interface, né? Aquilo que é interagido com o usuário. Porém, eu tenho aqui o que vem por baixo, o nosso famoso back-end, a nossa programação, que é o que o usuário não vê e que com certeza muda de um para o outro. Então, aqui nós vamos utilizar quem? Nada mais, nada menos do que os componentes. Vamos achar um componente bacana aqui, ó, que nós podemos colocar aqui os atributos. Então, vamos colocar assim, ó, checkout do sistema. Checkout do sistema, beleza? E aqui nós vamos colocar coisas que são relacionadas à programação, tá? Então, perdão. Vamos colocar aqui, ó. Checkout livro. Void. Quem tem entendimento de programação vai saber, tá? Quem não tem, não vou me adentrar a detalhes, porque isso aqui é complexo e tecnicamente existe um curso só para isso aqui, tá bom? Então, se você tem dúvidas, tenta procurar aqui, ó, cursos de lógica de programação, por exemplo. Vocês vão ter uma noção, um know-how bem bacana do que está sendo falado nessas linhas, tá bom? Retorno livro. Beleza? Então, aqui é a minha primeira função, meu primeiro componente, vamos colocar assim por bem dizer, né? O segundo é o quê? Busca de livros. Busca de livros. E aqui vai ter o quê? Uma função chamada busca. Galera, resumo, tá? Só para vocês não ficarem perdidos. A função, ela vai ser, de certa forma, uma programação dentro do back-end, tá? Colocar assim de uma forma bem resumida, bem superficial e bem obsoleta. Mas para vocês entenderem. A função, dentro da programação, como o nome diz, função, né? Ela vai ser encarregada, ou seja, é uma programação que vai ser encarregada de fazer determinada função, de fazer determinada ação, que é aquilo que você condiz. Ou seja, eu tenho uma função chamada busca. Dentro da função busca, vai haver uma programação específica que vai ser utilizada para realizar buscas dos livros, tá bom? Eu vou ter uma função chamada retorno do livro. O que essa função do retorno vai fazer? Vai fazer o seguinte:
Quando a função de busca achar o livro, vai fazer o retorno do livro na tela, para o usuário conseguir enxergar o livro que foi buscado. Tá? Então, a função ela tem esse propósito. Assim, uma forma bem leiga de explicar para vocês entenderem. Beleza? Agora, já para o nosso painel administrativo, são outras, né? Quais são as funções aqui que nós tínhamos delegado? Vamos lá. Nós tínhamos primeiro a dos gêneros, né? Gerenciamento de gêneros. Vamos colocar aqui gerenciamento de gêneros. Gêneros. Esse aqui vai ficar, infelizmente, um pouquinho maior por conta dos caracteres, né? A palavra é maior. E aqui nós vamos colocar assim, ó. Adicionar gênero e também remover gênero. São duas funções. Remover gênero. Beleza? Nós temos qual a outra? Gerenciamento de livros, né? Então, é o administrador que vai fazer a utilização, a adição ou a remoção dos livros. Então, gerenciamento de livros. Aí ele faz o quê? Adiciona livros ou remove livros, né? Então, ele pode adicionar livros ou remover livros. Beleza? Nós temos o gerenciamento do usuário. O que faz o gerenciamento do usuário, pessoal? Gerenciamento de usuários. O gerenciamento de usuários vai fazer o quê? A visualização, né, dos usuários. Visualizar usuários e remover usuários. Ele vai cadastrar usuários? Não. Por quê? Porque o cadastro de usuários vai ser aqui, ó, na parte de login, onde o usuário vai optar em se cadastrar. Aqui, ele só vai fazer o quê? A visualização ou a remoção. Então, se um dia for solicitado, né, que faça a exclusão da conta, eu, usuário Wesley, fiz a conta no sistema de gerenciamento de biblioteca. Usei por 3 dias, não gostei. Aí tem lá, né, um botãozinho de excluir conta. Quando você faz a solicitação da exclusão da conta, geralmente é um processo de serviço, né? Existe uma API que vai fazer a exclusão do seu perfil do banco de dados. Quando não é desta forma, existe um cara, uma pessoa que tem um perfil gerencial administrativo, ela acessa o sistema ou ela acessa o banco de dados e ela faz a exclusão de forma manual, ou seja, ela vai lá dar um delete, né, dentro do banco de dados, por exemplo. Beleza? E aqui, dando continuidade, nós teríamos o outro que é as taxas, gerenciamento de taxas. O que seria o gerenciamento das taxas, pessoal? Seria todo o controle de valores, né? Para frete, dos livros, descontos e por aí vai. Então, aqui a gente pode colocar assim, ó. Controlar taxa, por exemplo. Beleza? Então, aqui são as funções que cada um dos perfis eles teriam. E aqui o que nós vamos fazer nada mais, nada menos do que as ligações que vocês já estão acostumados. Eu vou utilizar aqui o processo da seta, mas eu não gostaria de utilizar, tá? Eu gostaria, na verdade, de deixar a ligação sem setas alguma. Ah, Vila, por quê? Porque aqui a gente está entendendo como um tipo de relação igual diagrama de classe, tá? E eu não acho legal para esse tipo de diagrama. Tem gente que vai ter uma interpretação um pouco estranha, né? Então, eu não gosto de deixar assim. Eu posso fazer o seguinte, vamos ver se dá. Ó. Ao invés de eu deixar com seta, felizmente ele só dá a opção com seta ou de linha, né? Vamos deixar com seta mesmo, acho menos errôneo, tá? E aí, para os dois, não sei se vocês se atentaram, mas independente do perfil, eu tenho o logout, tá? Então, o logout ele vai ser para ambos. Então, eu vou acrescentar ele aqui no meio, por isso que eu deixei o espaço. Então, eu posso colocar aqui, ó,
Vamos colocar assim, ó, logout. E aqui, inicializar login sistema. E uma função de deslogar, obviamente, né? Inicializar logout sistema. Às vezes na função de login já é login logout, tá, pessoal? Mas eu vou deixar separadinho aqui para vocês entenderem que existe ambos, tá? E tanto o meu perfil de usuário comum quanto o meu perfil de usuário administrativo, eles terão ambos, beleza? E aí eu só vou mudar o tipo de seta, tá? Porque esta função aqui, ela não interage de certa forma com os perfis, né? É só uma função para desconexão. E aí, isso está ligado diretamente a os usuários. Já essas outras funções aqui, elas estão ligadas à aplicação, beleza? Resumidamente, seria isso daqui. E aqui, né, como nós não ligamos, obviamente, vai haver a ligação aqui desses blocos, tá bom? Beleza? O que eu poderia fazer, ó, eu poderia colocar aqui as pertinências em relação a cores também. Vamos colocar aqui, ó, que esses seriam amarelos e que todo o restante seria verde. Não, vai ficar muito Brasil, né? E seria azul, por exemplo. Um azul mais escurinho aqui, ó. Opa, foi preenchimento, perdão, não me atentei. Tem que ser o contorno, né? É o de baixo aqui, ó. Pode ser esse aqui, ó. Ah, Vila, não entendi. Por que é a alteração das cores? A alteração das cores ela funciona para mostrar para você o que está ligado ao que, tá? Então, assim, ó, de certa forma, meu primeiro bloco, ele é a minha aplicação web que já está hospedada em algum lugar e é a telinha no qual o usuário faz a interação, onde tem os menuzinhos, os botõezinhos e por aí vai. Este tipo de tela ele vai ser variável de acordo com o perfil de usuário, tá? Possa ser que seja comum e possa ser que seja administrativo. Para ambos os usuários, eu vou ter funções, que é o quê? O que vai poder ser feito com aqueles usuários. O que eles vão poder acessar, como eles vão poder interagir, o que eles vão poder fazer. De certa forma, é isso. Quando eu estou agregando a cores a funções, eu estou dizendo que quando é amarelo, tem ligação diretamente com os perfis, tá bom? Agora, quando é em azul, a função ela tem uma ligação direta com o sistema, tá bom? Afeta o sistema, afeta a tela. Aqui eu não afeto a tela, beleza? Por quê? Porque é logout. Logout simplesmente vai ser um botãozinho ou um menuzinho embaixo do seu perfil com o linkzinho de logout. Vai ter para ambos. Só que quando for tipos de usuários diferentes, a minha tela vai mudar. Quando for um usuário comum, ele só vai ter uma tela de pesquisa ou um campo de pesquisa, por exemplo, né? E a visibilidade daquilo que ele pesquisou. Agora, quando é um usuário administrativo, ele vai poder ter ali uma tela que vai mostrar o gênero dos usuários, quantos usuários existem no sistema e tudo que é relacionado à taxa, a livros e etc. Né? Então são visões diferentes, as telas, as interfaces elas mudariam. Então é mais para vocês terem um entendimento de que essas funções azuis estão ligadas, azuis no caso, né? Estas funções azuis elas estão ligadas à aplicação diretamente e a função amarela está ligada a perfis dos usuários diretamente. Beleza? Poderia colocar aqui da maneira da aula anterior sobre aonde está, né? Poderia colocar aqui um bloco indicando que isso daqui está dentro de um lugar e colocar aqui um nódulo, né? Um nó indicando o tipo de comunicação, mas eu não vou fazer isso para vocês entenderem que existe bastante diferença entre os tipos de desenhos, porque é bastante variável o que eu quero ilustrar, o que eu quero mostrar, o que eu quero mostrar como comunicação. Beleza?
De certa forma é isso. Espero que aqui a sua cabeça tenha expandido, a sua absorção também tenha sido um pouco mais do que as aulas anteriores. Vou me despedindo também. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.